temos as nossas princesas do lettering em plantão. Então vamos fazer uma caligrafia bem bonita da pregação de hoje. Os pais depois ficam responsáveis de tirar a foto, postar nas mídias sociais, marquem a igreja e compartilhem isso. A garotada é mais novinha, quem trouxe o material faz o desenho, não é? A gente vai falar de um personagem, dos mais famosos personagens da palavra de Deus, da Bíblia, que é o apóstolo Paulo. A gente vai meditar um pouco sobre a conversão do apóstolo Paulo. O primeiro relato dessa conversão está lá no livro de Atos, no capítulo 9. Quero que você já deixe aberta a sua Bíblia, porque esse é o texto que a gente vai ler. Atos 9, do verso 1 ao 22. O que a gente vai notar na conversão do apóstolo Paulo é que é uma obra grandiosíssima. O apóstolo Paulo podemos dizer sobre ele que é o maior missionário que a igreja já conheceu. Só que essa conversão, essa transformação, essa grande obra começou com ações muito simples que tiveram início, claro, do próprio Deus. Deus falando ao apóstolo Paulo. E aí, quando a gente fala de passos simples, dos primeiros passos simples, eu lembro de um reality show, uns anos atrás, que era um reality show sobre cozinheiros, né? Algo como aquele Masterchef, não sei se vocês já viram. Quem gosta de cozinhar, levanta a mão aí, né? Agora, quem cozinha bem? Olha como é que foram poucos. É o meu caso também, gente. Gosto de cozinhar, mas não cozinho bem. Não vou dizer que eu sou um Masterchef. Mas o que me chamou a atenção naquele reality show foi que aqueles aspirantes a Masterchef, a serem grandes cozinheiros internacionais, eles tinham o desejo de se tornarem muito famosos, não é? Ou seja, famosos pela grande habilidade na cozinha, com os alimentos, no preparo dos alimentos. E aí a primeira prova que eles deveriam fazer, ela ficou como surpresa. E aí eles juntaram todas aquelas pessoas, era um galpão maior do que a nossa igreja, eram várias pessoas que queriam participar do programa. E aí eles abriram as portas do galpão e veio um caminhão, e todo mundo esperando qual vai ser a primeira prova, um monte de gente reunida ali. Eles ficaram esperando como é que eles vão decidir quem é que vai participar mesmo do programa. Quando eles abriram a porta do caminhão, o caminhão estava cheio de cebolas. Pois é, cebolas. E aí a primeira prova que eles deveriam fazer para provar, demonstrar que tinham as habilidades fundamentais necessárias para serem grandes chefes, era cortar cebola. E aí eles tinham que cortar cebola picadinha, em rodela, quadradinho, de tudo quanto é jeito, E aí os jurados, que eram grandes cozinheiros, iam examinando o corte de cada um e se estava tudo organizado, tudo bonitinho, tudo bem feito. Uma grande obra, uma grande carreira de sucesso deveria começar com um passo bem simples: cortar a cebola. Quando a gente pensa na carreira cristã, quando a gente está falando da vida cristã, e quando a gente olha para a conversão do apóstolo Paulo, a gente vê que tudo começou com algo muito simples, porém grandioso na vida do apóstolo Paulo e grandioso também na nossa vida. Foi quando Deus falou com a gente. Só que não apenas no momento da conversão do apóstolo Paulo, e não apenas no momento da nossa conversão, nós devemos ouvir a voz de Deus, mas ao longo de toda a nossa carreira. Então quero que os irmãos tenham atenção aqui ao texto de Atos, no capítulo 9. A conversão do apóstolo Paulo é tão importante, tão marcante, que a gente vai ver ela ser relatada 3 vezes no livro de Atos.
É no capítulo 9, Lucas relatando aquela situação, e no capítulo 22 e no capítulo 26 é o próprio Paulo, diante das autoridades, relatando parte dessa sua experiência. Então, no capítulo 9 de Atos, lemos os 2 primeiros versículos, verso 1 e 2, dizendo assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Nesses 2 breves versículos, a gente já tem a primeira lição: o ódio cega e endurece o coração. Para a gente entender a grandiosidade da conversão do apóstolo Paulo e o significado dela na história do cristianismo, você tem que entender quem era Paulo. Você vai perceber que aqui, nesse momento, ele está chamando Paulo de Saulo. E aí depois, lá no capítulo 13, Lucas chama-o de Paulo, vai usar a forma latinizada, mas é a mesma pessoa. Você que talvez não tenha intimidade com a palavra de Deus, já fica atento a esse detalhe. Saulo e Paulo são aqui a mesma pessoa. E o texto nos diz no verso 1, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte. O que é respirar ameaças de morte? Será que você já esteve numa situação em que você se deixou levar pelo ódio? Ficou muito nervoso, e aí você até contando depois, fiquei bufando. É isso que Lucas está falando aqui. Só que a palavra é tão específica que os comentaristas reparam que a linguagem que Lucas usa para descrever Saulo, ou seja, Paulo, antes da sua conversão, é uma linguagem que se refere a um animal selvagem. Então, quando o texto nos diz, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte, o que ele está querendo dizer é que Paulo, ali naquele momento, antes da sua conversão, perseguindo os cristãos, querendo levar aqueles convertidos do judaísmo ao cristianismo para as sinagogas, diante dos sacerdotes, para serem julgados, para serem presos. Ele era como um animal selvagem. Ele respirava ameaças de morte, ou seja, o coração dele estava tomado de ódio. Porém, um detalhe importante: Saulo pertencia à seita dos fariseus, a seita mais zelosa do judaísmo. Eram muito dedicados ao estudo e eram muito fundamentalistas, muito legalistas, apegados a ritos, a costumes religiosos. Então, Saulo, dentro do farisaísmo, ele acreditava que estava fazendo um serviço a Deus. Ao perseguir os cristãos, ele acreditava firmemente que estava fazendo um favor a Deus. Ou seja, o ódio que havia no seu coração era externalizado como uma forma até de virtude. Não estou sendo zeloso com a lei. E é algo que acontece muito no nosso tempo. As pessoas dão vazão ao ódio, mas deixam isso transparecer como se fosse uma virtude. Eu estou aqui definindo quem é e quem não é o correto, quem é que merece ou quem não merece ser ouvido, quem merece a lei ou quem não merece a lei. Paulo vivia uma situação semelhante, mas ele dava vazão ao seu ódio através desse zelo, e aí chegava a pedir cartas, como o texto nos diz, pediu-lhe cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Se Paulo pudesse, ele levaria inclusive as crianças, mas vejam que o texto nos diz que ele pediu cartas para levar os homens e as mulheres. O texto não menciona crianças, mas imaginem que se tivessem ali famílias reunidas em nome de Jesus, cultuando a Jesus, convertidos a Jesus, o que é que Saulo faria?
Sinceramente, diante de Deus, estava o coração dele, mas estava errado, tomado pelo ódio. O texto de Atos nos diz mais detalhes. No capítulo 7, por exemplo, diante do martírio de Estevão, o que Paulo fez? Assistia o martírio de Estevão e ainda servia aos demais que estavam apedrejando Estevão para tomar conta das roupas deles. O texto vai dizer assim, no capítulo 7, verso 58, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Estevão, tá? Estavam arrastando e apedrejando Estevão. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, estava lá tomando conta do manto, da roupinha dos outros, estava lá torcendo. Que bom, apedreja esse infiel. E o texto nos diz mais ainda em Atos 8, 1, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E aí nesse contexto, o que Saulo fazia? Aí veja o verso 3 do capítulo 8 de Atos. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo, antes da sua conversão, respirava ameaças de morte contra os cristãos, contra a igreja, ia de casa em casa, destruindo a igreja, devastando a igreja. É outra palavra que os comentaristas reparam, que é uma palavra específica usada para aquilo que os animais fazem quando vão à carniça, quando vão à carne, quando vão devorar de maneira selvagem alguma coisa. Ele destruía, ele devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo tinha um conhecimento da palavra de Deus, conhecia o Antigo Testamento do início ao fim, mas o ódio que havia no seu coração o endurecia. Isso é uma demonstração de que a religiosidade, ela não salva, a religiosidade não transforma o coração de ninguém. Paulo, ele era um judeu muito zeloso, como eu já mencionei, pertencia à seita dos fariseus, eram os mais religiosos, os mais zelosos, os mais conhecedores da palavra, mas ele vivia tão apegado a ritos, a cerimônias religiosas, que deixava a intimidade com Deus em segundo plano. Esqueceu-se de que a intimidade com Deus é para ser vivida dia após dia, e na submissão absoluta, na dependência absoluta do Deus vivo e verdadeiro. Mas Saulo, assim como outros fariseus, tomavam a lei para si e aplicavam-na do modo como interpretavam. E quando vem Jesus demonstrando o verdadeiro cumprimento da lei, a interpretação correta da lei, aquilo pareceu para eles algo totalmente estranho, totalmente diferente daquilo que eles imaginavam. E aí a gente pode até imaginar que um homem tão selvagem, tão odioso com a igreja, que arrastava homens e mulheres para serem presos, esse homem merece o quê? Esse homem mereceria a morte, esse homem mereceria uma dura pena, esse homem mereceria ser trancafiado o resto da vida dele. Para esse homem, para esse coração não tem jeito, não tem perdão. Só que o que a palavra de Deus nos mostra é algo tremendamente grandioso, a própria graça de Deus, porque Deus vai transformar esse homem de coração cheio de ódio, cheio de dureza, no maior missionário que a igreja conheceu. E aí nos versos seguintes a gente vê como Deus vai nos mostrar isso através da conversão de Paulo, e a gente vai ver que somente Jesus salva. Nossa segunda lição: a conversão de Paulo é um exemplo magnífico da graça de Deus. É um homem que vivia para destruir a igreja, era um lobo devorador e que foi transformado numa ovelha do pastoreio de Jesus. No verso 4, a gente lê assim:
ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo ouviu a voz de Jesus falar diretamente com ele em aramaico. É o que ele diz, o texto vai nos dizer lá no capítulo 26 do livro de Atos. Então era algo muito específico, coisa que somente ele podia entender. Paulo vai chamar a atenção para outros detalhes, que era meio-dia, era um sol forte, ele vê uma luz muito intensa. As outras pessoas que estavam com ele viram também aquilo, mas não entendiam bem o que estava acontecendo. Mas Saulo percebeu que era com ele. Então, Jesus, ao perguntar para Saulo por que ele o estava perseguindo, nos diz também um detalhe importante aqui. Paulo perseguia os cristãos, homens e mulheres, mas aqueles que formavam a igreja, ou seja, a igreja, a noiva de Cristo. Então, aquilo que Paulo fazia, aquilo que Saulo fazia contra os cristãos, era algo que ele fazia contra o próprio Jesus. Saulo não entende muito bem quem é que está falando com ele. Aí no verso 5 a gente vê, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. É interessante a gente perceber que nesse contato direto com Jesus que Saulo teve aqui, os comentaristas reparam que teve contato com um corpo glorificado de Jesus, que aparece ali no meio daquela luz intensa. Claro que os teólogos de linhas liberais vão dizer que ele estava ali sofrendo de uma alucinação, porque o sol estava muito intenso. Mas se a gente tiver um olhar mais atento à palavra de Deus, e conforme o Espírito Santo testifica no nosso coração, a gente sabe que não se trata disso, mas de um verdadeiro encontro com Jesus, porque já diante desses versículos a gente percebe uma mudança, uma transformação total de postura. Um homem que respirava o desejo de morte, um coração cheio de ódio pelos cristãos, que pensava que estava realizando a missão de Deus ao perseguir homens e mulheres cristãos. Ao ouvir a simples pergunta de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao ouvir a voz do Senhor, ao ter esse encontro com Jesus, sua postura muda imediatamente, porque o Senhor Jesus diz: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E assim ele fez. Só que aí ele vai ter que sofrer uma pena também física. No verso 8 a gente vê que a cegueira espiritual de Saulo vai se tornar também física. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Aquele homem que arrastava homens e mulheres para serem julgados e condenados pelo sumo sacerdote, pelo sinédrio, estava agora tendo que se submeter a uma dependência a outros. Tinha que ser tomado pelas mãos. Antes, pensando-se cheio de força, de vigor, para levar as pessoas à condenação, agora era um cordeiro amansado, que deveria ser conduzido como uma criança, ser levado pela mão. Levantando-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. A transformação foi tão grande que naquele momento Saulo também se coloca em jejum e em oração. O verso 9 nos diz: por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. E aí, a partir do verso 10, eu quero fazer aqui abrir um parêntese, porque a partir do verso 10 o texto fala a respeito de uma figura, Ananias. Esse homem só foi lembrado por causa dessa situação, por ter ouvido a voz de Deus, obedecido, feito exatamente o que Deus mandou. O trabalho dele foi ir até Paulo, batizá-lo, consagrá-lo como um missionário.
Não se trata aqui de Ananias, marido de Safira, como a gente vê lá no capítulo 5 de Atos. Esse Ananias, o texto de Atos, segundo o próprio Paulo, vai dizer lá no capítulo 22, que era um homem temente a Deus, fiel, zeloso com a lei e muito respeitado por outras pessoas. Então no verso 10 continua assim o texto: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, já era convertido a Jesus. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas na rua chamada direita. Esse Judas aqui, gente, também não é o Judas Iscariotes. Vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar-lhe e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Gente, isso aqui é tudo praticamente que se sabe a respeito de Ananias. Esse homem só foi lembrado aqui por causa de Paulo, por causa da conversão de Saulo. E aí o texto nos diz que ele era um homem respeitado, zeloso, mas diante da voz do Senhor, daquilo que Deus estava chamando ele para fazer, ele questiona: Senhor, esse homem é terrível, esse homem tem uma autorização para levar preso todo mundo, inclusive a mim. Olha só, ele ia levar preso todo cristão. E aí Deus levanta um cristão, um discípulo de Jesus, para ir lá, vai lá e fala com Saulo. Fala: Senhor, como é possível isso? Mas, mesmo antes de questionar, olha o que Ananias fez. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Qual a resposta de Ananias? Atos 9, verso 10. Eis-me aqui, Senhor. Ele não diz: espera aí um pouquinho, vou fazer um sanduíche, estou com um pouquinho de fome, espera aí, Senhor, tenho uma obrigação aqui, preciso mandar um e-mail de trabalho antes. Não, Senhor, espera só um pouquinho, preciso preparar aqui alguma outra coisa, roupa de amanhã, minha marmita. Ele não dá nenhuma desculpa. A voz do Senhor vem até ele e ele imediatamente diz: eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor fala para ele o que haveria de fazer. Ananias ouviu a voz de Deus e respondeu prontamente e obedeceu imediatamente o que a voz do Senhor lhe disse. Bom, e agora eu passo para a terceira lição desse trecho. Agora, a partir do verso 17. Todo convertido proclama o Evangelho. O que Paulo fez logo após a sua conversão? Olha o que o texto nos diz. Atos 9, 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai aos judeus. O texto diz: logo, imediatamente, assim que ele voltou a ver, recuperou as forças, o que ele fez?
foi anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Olha a reação do povo no verso 21. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Olha que situação! Saulo já era conhecido, já tinha uma reputação conhecida por várias pessoas. É o perseguidor dos cristãos, é o cara que tem a autoridade, recebeu a autoridade do sumo sacerdote para levar todo mundo preso. Imagine que um crente desavisado, passando assim pela sinagoga, os judeus aqui nesse primeiro momento, eles não fazem uma cerimônia à parte, eles estão ali participando do trabalho da sinagoga, e aí de repente algum judeu convertido, desavisado, falasse assim: eu oro em nome de Jesus, e Saulo ouvisse aquilo, bastava dizer o nome de Jesus, iria preso. Estava todo mundo perplexo, não podia acreditar como é que aquele homem cheio de vigor, odioso, querendo levar todo mundo preso, agora está pregando o evangelho, dizendo justamente o contrário: Jesus é o Filho de Deus. E não só isso, o texto completa, diz no verso 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Depois de convertidos, Deus coloca o seu Espírito Santo em nós e cria um fogo que não pode ser apagado. Deus criou um fogo no coração de Paulo, chamado Saulo, que não poderia ser apagado. Ele, cheio do Espírito Santo, imediatamente ele sai a pregar, a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. É para isso que a gente pede o enchimento do Espírito Santo. É por isso que a gente pede ao Senhor que encha o nosso coração, que encha-nos da Tua presença. Todo aquele que é convertido já tem a presença do Espírito Santo, mas nós precisamos desejar, pedir ao Senhor esse enchimento especial, que não é para nos vangloriar, mas é para anunciar com força, com poder, com autoridade, que Jesus é o Filho de Deus. E aí o que aconteceu com Saulo? Algo parecido com o que aconteceu com o profeta Jeremias, que a gente canta também aqui na nossa igreja. Esse texto não me sai do coração, porque Jeremias, depois de ser maltratado, apanhar, ser escorraçado, a semelhança do que Paulo sofreria por causa do nome de Jesus, Jeremias diz assim no capítulo 20, sempre que fala é para gritar que há violência e destruição. O profeta anunciava o juízo de Deus diante do povo. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Por anunciar a palavra de Deus, Jeremias foi perseguido. Não era uma pessoa cuja simpatia do povo era algo que estava lá no seu coração. Mas eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Será que ele poderia dizer isso? Jeremias continua, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Há um fogo dentro de mim que eu não posso conter. É o que Jeremias falou, eu não posso conter, eu não posso parar de pregar. Posso sofrer perseguição, de morte até, pode ninguém gostar de mim, mas eu ouvi a palavra do Senhor e eu tenho que anunciar. O meu coração arde em chamas para anunciar essa palavra. E assim aconteceu com Saulo, convertido ao Senhor, não poderia fazer outra coisa senão anunciar, proclamar a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova. Ele tinha que contar para todo mundo. Ele não podia conter o fogo que ardia no seu coração. Nós não podemos conter o fogo que arde no nosso coração. E a partir daí, eu quero destacar 3 aplicações com os irmãos. A primeira, ouça a voz de Deus,
Ouça a voz de Deus, diante dessa história comovente que marcou a história da igreja para todo sempre, para toda a eternidade. Porque desde a sua conversão, desde aquele momento em que Jesus entrou na vida de Saulo, para toda a eternidade, Saulo vai ser sempre Saulo, o discípulo de Jesus, o apóstolo dos gentios. Desde o momento que Jesus entrou na sua vida, você é um filho de Deus. Você foi trazido, transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E para toda a eternidade você tem garantida a vida eterna. Ouça a voz de Deus. A primeira orientação prática e bem simples: ouça a voz de Deus e obedeça. Como é que eu vou distinguir a voz de Deus? É a primeira pergunta que pode vir à nossa mente, né? Eu ouvi a voz do Senhor, como é que eu vou diferenciar a voz do Senhor? Gente, não há mistério aqui. Todos nós sabemos a diferença entre certo e errado. Todos nós sabemos o caminho que nós devemos seguir. Todos nós temos, não só na palavra, não só na Bíblia, inúmeros exemplos de homens e mulheres que ouviram e obedeceram à voz de Deus. A palavra nos diz o que é certo e o que é errado. Além disso, nós temos exemplos próximos de nós. Deus nos deu essa graça. Em nossa igreja nós temos pessoas pertinho de nós, toda semana a gente encontra com elas, pessoas que são exemplos para nós, que nos mostram o que é ouvir e seguir a voz de Deus. Eu, pesquisando outros temas sobre o Espírito Santo, eu vi um pastor falando de um caso muito engraçado, sobre essa coisa de ouvir a voz de Deus, muito interessante. Ele dando testemunho de como Deus falava com ele, e a pessoa perguntava: como que Deus fala com você? E ele falando de maneira muito simples. E aí ele citou um caso em que Deus o incomodou especificamente para ir falar com o irmão. Ele falou: vai lá e pergunta para aquele irmão por que ele está, diz para ele por que ele está acordando de madrugada. Ele falou: Senhor, não sei o que é isso. O irmão chegou até o pastor, falou: pastor, como é que é esse negócio? Eu não estou entendendo, estou passando um momento difícil. O que está acontecendo, meu filho? Todo dia de madrugada eu acordo às 3 horas da manhã. Pastor, não é nem 2h59, não é nem 3h01. 3 horas da manhã, toda madrugada eu acordo. Mas o que acontece? Você acorda e fica por isso mesmo? Não, dá uma vontade de orar. E aí o que você faz? Pastor, eu vou dormir. Madrugada, 3 horas da manhã, isso não é hora de orar. Aí o pastor relata assim: meu filho, você é o que você está pensando? É Deus falando contigo. E olha só, de maneira tão simples, Deus acordando um irmão às 3 horas da manhã, colocando no coração dele o desejo de orar, o que ele faz? Ele dorme. Quantas vezes, para coisas tão simples, nós dizemos não, fechamos os nossos ouvidos ou endurecemos o nosso coração para a voz de Deus? Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós somos ovelhas do Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor. Agora, se nós ouvimos a voz do Senhor, nós devemos seguir a voz do Senhor. É o que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está lá em João 10:27. E se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque cada um de nós éramos como lobos, pecadores mesmo, mas o Senhor nos trouxe para o seu pastoreio, somos ovelhas agora de Jesus. Um dia nós éramos ovelhas perdidas, agora nós fomos colocados na família de Deus, na grande família das ovelhas do Senhor. Ouça a voz do Senhor e não endureça o seu coração. Siga o que diz o salmista no Salmo 95. Pois Ele é nosso Deus e nós somos seu povo, do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso.
Não é por algo que nós fizemos, mas foi pelo sacrifício de Jesus que entramos no pastoreio de Jesus. Então hoje, ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não faça como o povo de Israel, que endureceu o coração, teve que ficar vagando pelo deserto 40 anos. O que a gente pergunta toda semana, gente? Quando a gente está na célula, primeira perguntinha que geralmente a gente faz: o que Deus mais falou ao seu coração? O que Deus falou ao seu coração? Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o coração. Eu me atrevo até a perguntar ao Senhor: o que será que os meus irmãos estão ouvindo Deus falar nessa hora? Mas é claro que isso vai ficar reservado a você e Deus. Mas o que é que Deus está falando contigo nessa hora? Não endureça o seu coração. E aí, para isso, para orar, para compreender melhor a voz de Deus, distinguir a voz de Deus, é necessário orar. A segunda aplicação: dedique-se mais à oração. O que a gente viu na conversão do apóstolo Paulo, em Atos 9 e 11, foi que o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na casa à direita, chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Deus o falou assim a Ananias, dizendo como estaria o apóstolo, ainda não apóstolo ali, Saulo, orando. Ele estava orando. Eu tenho certeza que nós devemos nos dedicar mais à oração. Deus avisou a Ananias que encontraria Saulo orando, e na oração, por que ela é importante aqui nesse contexto? Porque na oração nós não apenas falamos ao Senhor, mas nosso Senhor responde, nosso Pai responde, Ele também fala conosco. Por isso que a oração ganha tanta importância aqui. Como que a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente não fala com Deus? Paulo mesmo, após a conversão, ele volta a Jerusalém, e enquanto orava no templo, ele caiu em êxtase, e viu o Senhor lhe dizendo para sair de Jerusalém, e que deveria pregar aos gentios. Isso está lá em Atos 22. Enquanto ele orava no templo, Deus falou: sai de Jerusalém agora, porque eles estão querendo matar você, e você vai pregar aos gentios. Na oração Deus fala também, não apenas nós falamos. Então dedique-se mais à oração. É na oração que Deus vai nos mostrar também se a gente está pedindo o que é devido, se a gente está pedindo o que é realmente necessário. Ele nos diz se pedimos de acordo com os nossos desejos ou de acordo com a vontade dEle. E aí eu tenho certeza que nesse momento Deus está dizendo para cada um de nós que nós temos que orar mais. Deus está fazendo com que cada um de nós se questione: será que eu tenho orado o suficiente? Será que eu tenho orado o suficiente para distinguir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor? Eu tenho certeza que todos nós precisamos nos dedicar mais à oração. E por fim, a terceira aplicação: proclame o Evangelho com todo fervor. Logo depois de convertido, Saulo não parou mais de anunciar a palavra de Deus. Ele falava para todos que Jesus é o Filho de Deus, mas não só anunciava que Jesus era o Filho de Deus, mas ele também demonstrava. Paulo se esmerou na apologética, na defesa da fé. Ele demonstrava pelas Sagradas Escrituras, pela própria experiência com Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Então proclame o Evangelho com todo fervor. Depois de ouvir a voz de Deus, esse é o desejo que arde no nosso coração: anunciar a Jesus como o único e suficiente Salvador, anunciar o Evangelho, dizer para todo mundo que Jesus está vivo, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Pai é amoroso, que Ele perdoa os nossos pecados. E isso eu posso aplicar à vida de cada um de nós como uma regra, porque não aconteceu somente na vida do apóstolo Paulo, mas aconteceu na vida de inúmeros personagens bíblicos e de inúmeros personagens na história da igreja. Samuel, por exemplo, o profeta, depois de entender que quem estava falando com ele era Deus, o Senhor lhe revelou o que faria com a família do sacerdote Eli, um sacerdote corrupto. Samuel então foi confirmado como profeta e espalhava a palavra de Deus por todo Israel, está lá em 1 Samuel 3. Isaías, no capítulo 6, nós vemos a visão tremenda que ele teve de Deus.
Ele testemunhou a santidade do Senhor. E aí, no fim dessa visão, o próprio Senhor se pergunta, diz assim: quem nós enviaremos? E Isaías imediatamente diz: eis-me aqui, envia-me. A mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus, o que ela fez? De imediato, percebendo que estava ali diante dela o Messias, e depois do próprio Senhor Jesus dizer: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, sou o Cristo. Ela sai para anunciar o Evangelho, ela sai para contar para os outros samaritanos que o Messias chegou. E aí o texto nos diz, lá em João 4, que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher, e Jesus permaneceu em Samaria, permaneceu naquele lugar e ainda falou a outras pessoas, pregou a outras pessoas, e o texto completa dizendo que, olha, agora nós cremos porque nós ouvimos o próprio Messias. E quantos outros relatos que a gente poderia dizer de pessoas que ouviram a voz de Deus e proclamaram o Evangelho. Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Baxter, Samuel Morris, David Young-Shu, Maria, Serjão, Sofia, Niceia, Fátima, Luiz, Carlos, Márcio, Sara, milhões e milhões e milhões de outros que ouviram a voz de Deus. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Nessa meditação, foi inevitável para mim lembrar de um hino antigo. E vocês sabem que todos que têm assim, um profundo amor e admiração pelo louvor da nossa igreja, sempre desejam participar do louvor, né? Trazem uma música aqui como se fosse uma prova, vou cantar para ver se me aceitam no louvor. Mas eu só vou recitar o texto que eu tenho certeza que eu não vou participar. Tenho profunda admiração e adoro o louvor da nossa igreja, mas o meu chamado é outro. Há um hino antigo, evangélico, que diz assim, mais ou menos assim: que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração, dá a consolação que só o crente goza, que só o crente aproveita. Qual o maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração, obedeça imediatamente. Amém? Amém. Senhor, Deus amado e bendito Pai, misericórdia de nós, Pai, porque quantas vezes o Senhor falou e nós não obedecemos, e por isso sofremos, por isso pecamos, por isso caímos. Teu povo aqui reunido em nome de Jesus, clama ao Senhor nessa hora, Pai. Fala conosco, fala, Senhor, e o teu povo responde: eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor. Senhor, não queremos endurecer o nosso coração, mas se porventura ainda há aqui algum coração endurecido, quebranta esse coração agora, Senhor. Se há algum coração que não pertence ao Senhor ainda, que não se entregou completamente a Jesus, Senhor, quebranta esse coração nessa hora. Se há alguém que nos ouve nessa hora, Pai, pela internet, em algum outro lugar, Senhor, quebranta esse coração nessa hora. Que não endureçamos o nosso coração, mas ouvindo a sua voz, a gente siga imediatamente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.